Uma insistente luta para invadir um local indefinido e uma esfera gelatinosa que gruda na mão e não desgruda nunca mais. Vamos conhecer o quarto e quinto conto do livro Deixa o Quarto Como Está, do Amilcar Betega? Em insistência, o protagonista, o narrador em primeira pessoa, e os seus amigos estão do lado de fora de uma propriedade fortemente vigiada por outros caras, seguranças. Ele e seus companheiros estudam estratégias para conseguir invadir esta propriedade. Há muita luta, há muita briga. O protagonista e seus companheiros lutam com os seguranças várias vezes, e os seguranças do lado de dentro também pensam em estratégias para barrar essa invasão. Um dos líderes da invasão diz o seguinte, coloca na tela: a ação deveria ser um ato coletivo, porque a briga ali não era uma coisa individual, mas que todo mundo estava empenhado naquilo e que aquilo era uma luta do grupo, e aquela insistência toda para ter alguma validade tinha que ser exercida pelo grupo inteiro. O narrador protagonista, contudo, cansado de ser espancado, começa a sentir certa raiva dos seus companheiros, até que finalmente passa para o lado de lá, ou seja, se junta ao grupo dos seguranças, dos defensores, e, junto com eles, começa a espancar os intrusos, os seus antigos amigos, companheiros. Porém, logo percebe que daquele lado ele não podia ficar, sobretudo quando um dos seguranças tenta interromper o repouso dele, dizendo que ele precisava bater nos caras, nos seus ex-companheiros. Como não acata a ordem, ele é excluído da função. No desfecho do conto, o protagonista parece dar-se conta de que aquela luta dos caras nunca daria certo, mas que mesmo assim ele já havia decidido nunca mais ter sossego na vida. Toda essa briga, todo esse confronto pode ser um símbolo da luta de classes, valendo-se da máxima de que, se não pode com o inimigo, alie-se a ele, ou então que o sonho do oprimido é ser opressor. O protagonista sabe que sua vida nunca mais seria a mesma, de que nunca mais teria sossego, mas mesmo assim, no decorrer da narrativa, desiste de lutar ou de estar do lado certo. Ele entende a importância da coletividade, mas o seu cansaço fala mais alto e ele decide ficar em sua zona de conforto. Já pensou em receber de herança do seu falecido pai uma esfera gelatinosa que gruda em sua mão e que você nunca mais vai conseguir se desvencilhar dela? O narrador protagonista inicia afirmando que o seu pai morreu triste e que recebeu dele como herança uma caixinha em que dentro estava uma esfera gelatinosa, molenga, do tamanho de um ovo, que ele resolveu chamar de geleia. Logo que segura a geleia, ela gruda em sua mão e não sai mais. Aí ele lembra que em vida o seu pai chegou algumas vezes a tentar falar com ele sobre a caixinha onde estava a tal esfera, mas não teve sucesso. E ele tenta se livrar da geleia, tenta jogá-la no rio, tenta queimá-la, mas é sem sucesso. Começa a ficar com vergonha do que as pessoas poderiam dizer ou até rir quando o vissem com a geleia grudada na mão. Aí ele escolhe um quarto no porão de sua casa para se livrar do julgamento alheio, para ficar recluso, ele e a geleia. E ele passa muito tempo lá. Com o tempo, começa a ouvir as pessoas em cima da casa o procurando, perguntando sobre ele, e se diverte com isso. Também, com o tempo, começa a criar um afeto pela geleia. Depois de certo tempo, deixa de ouvir as vozes vindas de cima e entende que está sozinho.
Aí ele resolve sair e conversar com alguma pessoa sobre a geleia e até mostrar a geleia para algumas pessoas. Intercepta pessoas na rua para conversar e mostrar a geleia. Mas qual é a surpresa ao perceber que ninguém mais via a geleia? Para ele, isso significaria dizer que a geleia jamais o deixaria. Com o tempo, a geleia não está só grudada nele, mas está dentro dele. Incomoda um pouco, ele chega a sentir uma dor morna, até pensa em fazer alguma besteira. Mas no fundo, ele sabe que ainda tem muito a fazer. Respira fundo, diz para si mesmo: é a geleia, e a coisa vai passando. Este é um conto que transita entre o real e o sobrenatural. O personagem às vezes ultrapassa este ponto, às vezes retrocede. A geleia pode ser o símbolo de algum trauma, de algum acontecimento do passado que ele não consegue se ver livre. No fundo, o personagem sabe do que se trata e acaba aceitando. Sua reclusão no porão marca este processo de autoaceitação do evento traumático, algo que ele sabe que não vai conseguir se livrar, porque, afinal de contas, é hereditário, como nos aponta o próprio título do conto. Curtiu o vídeo? Legal! Te inscreve no canal se tu ainda não se inscreveu, deixa teu like, segue a playlist e vamos para o vídeo 4 de Deixa o Quarto Como Está.